Olá! No Coletiva de hoje vamos falar sobre uma paixão de muitos brasileiros, a cerveja. Segundo a empresa alemã Bart Haas, o brasileiro consome 62 litros de cerveja por ano, uma das maiores médias do mundo. E existe uma profissão que tem o dever de experimentar e garantir a qualidade desse produto, é o sommelier de cerveja. Para explicar como funciona essa profissão, recebemos Júlia Reis, jornalista, sommelier e professora da primeira cervejaria Escola de São Paulo. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Obrigada. E também participam desse programa os estudantes de jornalismo Natália Braga, Tainá Palheta, Marina Narras, Daniela Cireira, Jéssica Venâncio e Larissa Bosco. Júlia, conta pra gente, o que é ser um sommelier? Um sommelier ou uma sommelier é alguém vinculado ao serviço, normalmente ao atendimento, né? Ajuda as pessoas a escolher melhor uma bebida, ou para acompanhar uma refeição, ou de acordo com o gosto dela. Também, como vocês já falaram, garantir a qualidade dessa bebida. Num restaurante, por exemplo, que tem chopp ou algum outro tipo de bebida direto de um barril, atestar, verificar a qualidade disso, o quanto essa bebida ainda está disponível e com qualidade para consumo. Mas, basicamente, é um profissional vinculado a serviço. E como é o mercado desses profissionais aqui no Brasil? Eles trabalham apenas em restaurantes? Hoje a gente tem muitas pessoas que fazem curso de sommelier, formados em sommelier, então centenas de pessoas que se dizem sommeliers. Mas são pouquíssimos que trabalham em restaurante. Primeiro porque a gente ainda não tem a cultura, principalmente para o beer sommelier, né, para o sommelier especialista em cervejas. Essa cultura de absorver um profissional na brigada que seja especializado e que tenha um atendimento especializado. Normalmente você tem alguém do time de serviço que conhece de cerveja e faz um atendimento mais especializado. Ou locais que são especializados e aí sim investem em profissionais mais qualificados. Agora, tem os sommeliers que trabalham junto com a indústria. Eu, por exemplo, também presto consultoria para fábricas. Então, para acompanhar lançamentos, para ajudar a ajustar produtos de acordo com o seu estilo. Então, existe também um trabalho de consultoria possível, mas não é o que a gente entende como um trabalho clássico de um sommelier. Entendi. E como você entrou nesse mercado? Eu comecei por hobby, na verdade, né? Eu já trabalhava no mercado de bebida, tinha blog de gastronomia, e tinha uma confraria de cerveja, mas era focado em degustação e era, de fato, só por divertimento, sei lá. E aí eu comecei a conhecer mais pessoas da área, comecei a fazer cerveja em casa, comecei a estudar aí muito mais. Aos poucos comecei a dar cursos, mas ainda assim, entre o meu trabalho na área de comunicação. E há alguns anos eu parei, de fato, de trabalhar na área de comunicação e comecei a trabalhar só com cerveja. E para algumas cervejarias, algumas marcas ou bares, eu ainda dou uma consultoria que tem um pouco do que eu fazia na área de comunicação. Assim. Então, na verdade, eu absorvi um pouco do conhecimento de cerveja para a expertise que eu já tinha. Júlia, e por que você decidiu, por que você optou pela cerveja? Foi um gosto pessoal ou outro motivo? Eu acho que aconteceu, assim, era uma bebida que eu gostava. Um momento do mercado que a gente começou a ter muitos tipos de cerveja disponíveis. Que a gente começou a ter esse hobby de fazer cerveja em casa, então eu conheci muitas pessoas nesse mercado e surgiram oportunidades nessa área, né? Eu também tinha trabalhado alguns anos atrás com vinho, mas eu acho que o mundo da cerveja foi o que tinha espaço para mim e o que eu acabei entrando, mas não era no momento planejado para trabalhar com isso, foi acontecendo mesmo. Existe curso para se tornar sommelier? Como ele funciona? Quais são os preços, os valores? Existem cursos para você virar um sommelier, que é um curso que normalmente dura muitas horas, né? Normalmente divididos em alguns meses e tal. São cursos, e não tem o valor atualizado, mas vai ser a partir de R$ 1.500. Então, é um curso também que as pessoas investem mais dinheiro. Agora, existem cursos de cultura cervejeira, que é para quem não vai necessariamente trabalhar na área, mas quer entender melhor o que é um estilo de cerveja, o que quer dizer ale, o que quer dizer lager. Quando eu vejo na gôndola do supermercado tal e tal estilo, o que isso quer dizer e do que é feita a cerveja. Enfim, para responder todas essas questões que o consumidor normal tem, existem cursos que são até um pouco mais baratos e mais curtos. E eu acho que vale a pena investir num curso de sommelier se você quer, de fato, trabalhar nessa indústria, ou num bar, ou num restaurante, enfim, desenvolver nessa área. Júlia, uma pergunta que deixa muita gente curioso. Quais são as suas funções como sommelier de cerveja?
Então, hoje, a minha função, eu dou cursos, então não é uma função de sommelier, mas é uma formação que me ajuda, né, nos cursos que eu dou, porque eu dou cursos de fabricação de cerveja, eu dou cursos de degustação e análise sensorial. Então, a formação de sommelier me ajuda. Como sommelier, eu trabalho para alguns bares e restaurantes, eu faço carta de cerveja, então eu observo bem aquele estabelecimento, o perfil do público, o perfil da comida, penso nas harmonizações, nas combinações possíveis, nos eventos que esse lugar faz, enfim, e sugiro com quais rótulos trabalhar, ou com que tipo de rótulo trabalhar. Isso acho que é uma das funções mais comuns que a gente encontra hoje no mercado, que são profissionais que não são fixos de um lugar, mas fazem esse racional para o estabelecimento. E também nas minhas consultorias que são para cervejarias, hoje eu tenho um cliente que eu acompanho todas as levas de cerveja, cada lote. Sugiro também os próximos produtos de acordo com sazonalidade, moda, questão de posicionamento de preço dele. Faço degustações orientadas ou faço visitas à fábrica para ele. Então, tenho várias atribuições, acho que não é só de um sommelier. O sommelier me dá uma ferramenta, né, essa formação, para fazer tudo isso. Porque o sommelier tradicional que todo mundo imagina cheguei no restaurante, moça, que cerveja eu peço aqui para combinar com a minha comida? Esse é só um pedacinho do que, na verdade, a gente consegue fazer trabalhando nessa área. Entendi. Bom, apesar de tudo, apenas em 2011 essa profissão foi regulamentada. Houve alguma mudança depois disso? De 2011 para cá, a gente tem muito mais gente trabalhando com cerveja. A gente tem muito mais marcas de cerveja nacionais, muito mais cervejarias nacionais artesanais do que a gente já teve no passado. O mercado inteiro mudou. Então, o que eu acho que mudou é que hoje a gente tem mais gente buscando uma especialização para trabalhar nesse mercado. Hoje você tinha alguém que tentava fazer um curso técnico para ser mestre cervejeiro e alguém, por experiência de copo, de degustação, começava a trabalhar nessa área. Hoje você pode mirar e começar a fazer cursos e se especializar. Mas acho que em termos de profissão, a gente ainda tem pouca gente que trabalha só como sommelier especificamente. Então, regulamentar ou não a profissão não mudou muito esse cenário, sabe? Eu acho que é um mercado que exige mais de pessoas preparadas, tem mais espaço. Então, só quem é especialista ou tem o certificado pode trabalhar como sommelier? Ou Não, a lei não obriga isso? se espera. Quando fala assim, vou contratar um sommelier, as pessoas pedem como requisito mínimo ter feito um curso de sommelier, né? Mas existem profissionais que a gente fala da velha guarda desse mercado que não tinham uma formação ou algo tão formal e que trabalham nessa área hoje, que são inclusive referências. Por quê? Porque viajaram, conheceram, têm muita experiência de copo, de degustação, enfim. Então, isso também conta, sabe? Mas então é um mercado que você acha que vem crescendo no país? Sim, sim. Mercado de cerveja artesanal, tanto quando a gente fala de produto, como todas as ocupações que estão vinculadas a ele, tem crescido. Quais os maiores desafios que você enfrenta ou já enfrentou na sua carreira? Muita gente não entende o que a gente faz. E a gente fala que a gente trabalha com cerveja, as pessoas de fato acham que a gente passa o dia no bar. Ou as pessoas chegam na minha escola e acham que eu tenho que ter uma disponibilidade imediata. Porque o que eu posso estar fazendo se eu trabalho com cerveja, não é mesmo? Então, eu estou sempre disponível. Enfim, eu acho que tem um pouco isso. Mas, cada vez mais, eu percebo que as pessoas estão muito interessadas por cerveja artesanal. Então, respeitam muito quando alguém fala que trabalha com cerveja. Fala, nossa, me conta mais, como assim? O que você faz? Que acho que alguns anos atrás, assim, era completamente um blur, sabe? Então, eu acho que, não sei, tem uma certa dificuldade, mas eu acho que não é nada que me atrapalha profissionalmente. Eu acho que é uma dificuldade mais social, assim, de fato, das pessoas entenderem o que eu faço e entenderem, principalmente, acho que uma questão de valorização, né? É um profissional que tem qualificação e que é capaz de desenvolver vários projetos junto a uma empresa, ou junto a um bar, ou junto a até uma rede hoteleira, enfim, né? Existe uma série de coisas. Mas nem todo mundo entende como precificar, como valorizar esse profissional, pagar, porque é uma coisa muito nova. Mas não acho ruim, acho que é uma construção, assim, não sei. E essa é uma profissão que conta com muitas mulheres hoje em dia? Sim, tem muitas mulheres. E tem muitas mulheres formadas e muitas mulheres que hoje trabalham junto às cervejarias, ou enfim, às vezes não como sommeliers, mas muitas mulheres nesse mercado. A cerveja ela é muito vinculada ao homem. Com isso, você acha mais difícil para a mulher trabalhar nesse ramo? O mundo da cerveja ele é muito masculinizado e o Brasil é um país muito machista. Quando você junta tudo isso, você tem, sim, algumas dificuldades. Algumas profissionais sofrem mais com isso, outras menos. Assim, no meu caso,
Já escutei muita gente, assim, quando eu vou começar a aula, às vezes eu recebo os alunos no andar de baixo da minha escola e as pessoas acham que eu tô lá de recepcionista, né? Aí quando eu subo, é você que vai dar aula para mim? Eu falo, sou eu. Ah, tá. E, óbvio, além disso, já algumas piadinhas, do tipo, eu achei que você só estava aqui para lavar panela, achei que você só estava aqui para servir. Por quê? Porque as pessoas ainda imaginam que a mulher está a serviço apenas para servir, para lavar, da mesma maneira que eles têm esse imaginário em casa, né? Suas esposas também estão lá para isso. Então, o Brasil ainda é um país machista, é difícil para uma mulher que trabalha em chão de fábrica, porque, de fato, houve comentários, muitas piadinhas, e para alguns é só uma piada, mas muitas vezes isso cria um ambiente de trabalho ruim. Mas não é uma exclusividade do mundo cervejeiro, né? Então, em outras áreas isso também acontece. Eu acho que a gente está num momento que a gente está tendo muito mais discussões acerca do machismo, a gente está questionando muito mais até rótulos de cerveja que objetificam mulheres, propagandas que fazem isso. Então, acho que, de fato, estamos num caminho, mas em alguns momentos, sim, a gente ainda enfrenta ou machismo, alguma dificuldade. Nem sempre é o caso de perder um emprego, mas cria uma série de saias justas, né? Você está num stand trabalhando num restaurante, alguém chega e fala, chama, por favor, quem manda aqui? Sou eu. Não, mas assim, o dono sou eu. E aí, assim, cria uma saia justa. Por quê? Que a mulher não poderia ser o cargo de comando nesse lugar. Isso acontece em várias profissões, né? Júlia, você faz parte de uma confraria feminina de cerveja chamada Malte Moiseles. Conta pra gente o que você busca nesse grupo. É um grupo de amigas, na verdade. A gente se juntou sem pretensões. A gente degusta cerveja junto, faz encontros formais para isso. E às vezes faz cerveja em casa juntas também, mas é algo... Aí sim é totalmente por hobby. Muitas dessas meninas não trabalham na área, apenas têm essa afinidade por cerveja que eu tinha antes de começar a trabalhar com isso. Só que juntas a gente às vezes acaba fazendo algum evento. A gente fez uma cerveja recentemente no Italy, em São Paulo. Então inventamos uma receita ali diferente. A gente sempre dá um toque diferente, com temperos e tal na cerveja, e dá um nome de uma musa. Então a gente... Mas dificilmente a gente faz para público final. Recentemente que a gente fez essa receita no Italy, são lotes únicos. Então é pura diversão. Esse grupo é muito mais para brincar. Entendi. Bom, o Coletiva vai para um rápido intervalo. E na volta continuamos nossa conversa sobre cerveja com Júlia Reis. Não saia daí. Estamos de volta com Coletiva. Hoje recebemos Júlia Reis, jornalista sommelier, para falar sobre essa profissão que está presente nos principais restaurantes do mundo. Júlia, você faz parte de um coletivo chamado Ela, que busca empoderar as mulheres cervejeiras com a ideia de acabar com o machismo presente dentro do mercado da cerveja. Conta pra gente, como surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia surgiu de uma outra profissional do mercado. Outras duas profissionais, elas me convidaram para participar. E a ideia surgiu porque, vendo uma série de rótulos machistas em pleno 2016, rótulos com bunda, peito, mulher semi-pelada e etc. Isso como um apelo de venda, né? Daí a gente falou, vamos fazer uma cerveja com uma ideia feminista. Mas a gente, na verdade, foi conversando, por ser um coletivo, são muitas mulheres com ideias diferentes, então a gente foi, na verdade, conversando junto. Temos uma série de ações de conscientização, a gente fez muito conteúdo para Facebook, explicando o que é machismo, depois contando histórias e casos que cada uma de nós sofremos. A gente fez um Tumblr só sobre comentários machistas que a gente via em fotos. E aí, acho que para juntar tudo isso, a gente pensou em fazer uma cerveja, porque afinal todas as mulheres envolvidas eram mulheres do mercado cervejeiro. E a gente acha que a gente tem muito mais voz para falar de machismo dentro do nosso mundo, né? Eu não sou uma mãe falando por que não tem fraldário no banheiro masculino. Essa não é uma questão que nos pertence dentro desse mercado. Então, a gente pensou e fez um conteúdo, então, dentro do nosso mundo. Então, a gente ficava falando por que as pessoas ainda acham que mulher só bebe bebida doce, ou por que mulher não pode ficar bêbada, mulher não pode beber. Então, a gente ficou
questionando muito isso e fez uma cerveja que não tinha nada a ver com o que as pessoas acham que é uma cerveja de mulherzinha. Então, que não é uma cerveja doce, não é uma cerveja rosinha, não é uma cerveja que tem cereja, morango. É uma cerveja com 10% de teor alcoólico, com bastante lúpulo, amarga também. A ideia era dar personalidade e poder para a cerveja também. E a gente, inclusive, fez um rótulo para ela, que tem uma série de frases machistas, é um rótulo de papel. E aí você rasga, que são todas frases que a gente já ouviu em algum momento da nossa profissão. E aí você rasga para chegar na cerveja com o rótulo do ela. Enfim, tem muito conceito, muita gente envolvida e a gente foi por esse caminho. Vocês criaram uma cerveja, ela American Barley Wine. Isso, American Barley Wine. Qual é o diferencial dela, além, obviamente, do sabor? O que vocês colocaram para ela ficar diferente? Ela tem um lúpulo que chama Ela. Acho que era uma piada pronta, a gente não podia perder a oportunidade. Ela também tem adições de chip de carvalho, que é uma coisa que a gente faz no final para finalizar ela, deixar ela um pouquinho mais redonda e dar um pouco de complexidade também. Acho que a gente pensou no diferencial da embalagem, que eu falei, dela ser muito simbólica, porque importante para a gente, além de ser um estilo que fosse potente, também era contar essa história no rótulo. Então, a Lari Pascoal, inclusive, que é uma das meninas que cuidou muito dessa linguagem, foi responsável por ajudar a amarrar tudo isso num rótulo, que traz uma mistura ali de ícones que são de mulher com feminismo, enfim. Um produto pensado como um todo para passar uma mensagem mesmo. Então, a ideia veio mesmo do feminismo e o sabor, vocês quiseram marcar a cerveja com um sabor mais forte, mais... É isso. A gente não queria que fosse... Porque a gente escuta muito, né, no nosso mercado. Ou como consumidora, você fala, ai, tem uma cerveja super levinha que eu vou te apresentar. Você fala, tá. Porque eu sou mulher, me oferecem levinha e para o homem que está do meu lado oferecem um whisky cowboy, porque ele é muito macho, entendeu? Por que a gente ainda vive isso? E também a cerveja rosinha, que todo mundo fala, isso aqui é com fruta, minha mulher vai adorar. Mas você já experimentou mostrar outro tipo de cerveja, de bebida para ela? Quem sabe, pelo hábito, ela também vai gostar, né? O paladar é uma coisa que a gente cria, desenvolve. Então, por isso, tinha que ser uma cerveja potente. A gente pôs em votação no grupo, porque são várias mulheres, e por votação, esse estilo de American Barley Wine ganhou. Bom, e você, sabe como uma cerveja é feita? Tem curiosidade em saber? Então vamos ver. Cerveja, uma das bebidas mais consumidas no mundo, tem sua base de água, malte e lúpulo. O processo começa com a braçagem, onde o malte é digerido e o líquido separado. Esta é a etapa única de toda a produção realizada em temperaturas altas. Depois disso, o caldo sai dos tanques e segue para a resfriagem e fermentação, que é a etapa mais importante do processo. O tempo que o líquido passa nos tanques de fermentação define sabor e leveza da cerveja. Ao final da fermentação, ela passa pela filtração e está pronta para ser consumida. Existem dois tipos de cerveja, a Ale e a Lager. As do tipo Ale são produzidas em alta fermentação porque a levedura fica em suspensão dentro do tanque. Elas têm sabores mais frutados. As do tipo Lager são produzidas em baixa temperatura e por isso a fermentação também é baixa. Elas são secas e têm predominância do malte e do lúpulo. No Brasil, ela é a mais conhecida por ter na família a Pilsen, mas o brasileiro tem dado cada vez mais espaço a outros rótulos. Bom, tem cerveja para todos os tipos de mulheres, homens. Tem cervejas para todo tipo de pessoa, na verdade, né? Acho que não existe isso de uma cerveja para mulher, uma cerveja para homem. E porque isso é ruim para o homem também, porque o homem ele tem que também provar um ponto. O machismo ele é ruim para o homem, porque você não pode pedir uma caipisaque de fruta vermelha no bar com seus amigos, porque você vai sofrer bullying. E que ruim, porque às vezes a pessoa gosta de saquê, gosta de fruta vermelha. Qual é o problema? Da mesma maneira que se eu peço um whisky no bar, todo mundo entrega para o homem que está comigo, não entrega para mim. Então, acho que quando a gente cria rótulo, tanto do tipo de pessoa, tipo de bebida para ela, a gente engessa muito as possibilidades. E quais são os requisitos para você ser uma boa sommelier? Ou para alguma pessoa se tornar sommelier? Eu acho que requisito para você trabalhar com gente, né? Porque o sommelier vai trabalhar com pessoas. Então, ele tem que ter esses skills sociais, ele tem que conseguir conversar, puxar um papo.
Você tem que ser uma pessoa atualizada. Porque, de novo, quando você trabalha com serviço de atendimento, você às vezes precisa saber da grande notícia da semana, ou às vezes você tem que comentar um grande fato. E também atualizado a respeito do seu próprio mercado. Ah, o que aconteceu? Tal cervejaria comprou tal cervejaria. Ah, ultimamente eu tenho tomado tal cerveja, não está mais tão boa. O que você acha? Por que isso aconteceu? Então, você tem que estar muito atualizado. E ter vivência. Então, assim, eu conheço o meu cervejeiro tal, eu visitei a cervejaria tal, eu conheço do processo de fazer cerveja. Porque você consegue cativar o cliente com informações, né? Não é só, essa cerveja tem esse aroma, essa cor e tudo mais. Fiz análise para você. Mas esse é um estilo que vem de tal lugar. Tem uma cervejaria aqui do interior que está fazendo uma cerveja muito parecida com essa, inclusive. É um pouco diferente, vale você provar. Você já foi visitar? Enfim, não é ser pedante, mas é ter sempre outras informações que juntam com isso, né? A história por trás de um rótulo, a história por trás do nome de um rótulo. Então, acho que tudo isso contribui para você ser um bom profissional nessa área. E entender também de coisas agregadas. Então, para você trabalhar com cerveja, você tem que entender de gastronomia, você tem que entender um pouco do mundo de restaurante. Você tem que pensar como harmonizar esses pratos, não porque às vezes você vai fazer isso na prática, na sua profissão, mas porque você vai recomendar para um cliente. Então, é isso, é um estudo de todo o mercado em geral que você está, conhecer nomes, viajar, degustar, às vezes investir num rótulo que é um pouco mais caro, porque você precisa desse repertório. Então, isso acho que são algumas coisas importantes. Júlia, falando agora um pouco da cerveja artesanal, que é a grande sensação. Por que elas estão ganhando esse espaço hoje? Bom, muitas coisas. Eu acho assim, o brasileiro, ele sempre bebeu cerveja. Então, não é um produto que enfrenta entrar na vida, entrar no consumo do brasileiro ou criar um novo hábito. Já é um mercado que existe. Todo mundo sai da faculdade, sai do trabalho, vai tomar uma cerveja, sexta-feira, domingo, churrasco, enfim, o brasileiro já tem o hábito de consumir cerveja. E hoje a gente começa a ter muito mais oferta de cervejas diferentes, tanto importadas e agora principalmente nacionais. Então, acho que tudo isso cria um ambiente mais favorável para as pessoas que antes tinham 2, 3 opções, 8 no mercado, hoje tem 40. Quando você passa pela gôndola e tem essa diversidade, isso já convida o consumidor. E eu acho que a gente tem bares especializados pipocando, cervejarias sendo abertas, então elas criam a cultura em torno delas, nas cidades ou na região onde elas estão. Acho que cada um contribui um pouco nessa comunicação e cativando o consumidor, sabe? E é isso. Você começa a tomar uma primeira cerveja artesanal porque você viu no mercado ou porque alguém te sugeriu num bar, um amigo te apresentou, né? Essa cultura vai propagando esse interesse pelo produto. E quais as diferenças na produção, na cerveja artesanal para uma cerveja comum? Principalmente o propósito. Quando a gente está falando de cerveja comum, todas essas marcas de cerveja que tem essa, aquela e a outra, né? Que são as que eu sempre chamo nos cursos que eu dou de cerveja de boteco. Elas são todas do mesmo estilo. Então, se você coloca sem rótulo em copos iguais, você não vai saber qual é qual pela marca exatamente, né? Então, quando a gente começa a falar de cerveja artesanal, eu já estou falando de variedade de sabores, de cores, de aromas, porque eu estou falando de diversos estilos. Todas essas marcas, a cerveja de boteca, a cerveja comum, são do mesmo estilo. E eu tenho uma centena de outras possíveis. Uma que é bem preta, bem amarga e bem alcoólica. Uma outra que é bem branquinha, turva, com um aroma cítrico de laranja. São coisas totalmente diferentes, né? Então, acho que a primeira coisa é o propósito. As cervejas comuns, elas são cervejas para serem sempre muito leves, para serem degustadas de fato bem geladas e sempre muito iguais. E aí eu falo de cerveja artesanal, cada cervejaria está fazendo um monte de produtos, cada um com muita personalidade. E tem também algumas diferenças na fabricação. A maior parte dessas cervejas comuns são feitas não só com malte, né? Então, elas têm adição de milho, de outros cereais. E é por isso que vem aquela história do, uma cerveja puro malte, qual que é a diferença e tal. E aí, para a fabricação dessas cervejas, elas não são feitas artesanalmente. Elas têm alguns aditivos químicos extras para o processo de fato funcionar. Então, tem uma diferença de propósito e tem uma diferença industrial mesmo, que não é só na escala, mas a forma de produção também tem algumas diferenças. Mas acho que tem espaço para todo mundo, na verdade. E, Júlia, e que dica você daria a alguém que quer ingressar nessa carreira? De cerveja em geral? Isso. Tá.
Bom, para trabalhar com cerveja, acho que tem que ter uma expectativa muito clara, que assim, é muito trabalho, não é só beber cerveja, tem trabalho braçal, tem que carregar caixa, carregar barril, enfim, não importa onde você esteja, você vai ter um braçal. Você vai trabalhar em muitos horários que as pessoas estão se divertindo, porque assim, é isso, sexta, sábado, é o horário que todo mundo está fazendo curso ou degustando cerveja, ou no bar. Então, normalmente, o profissional de cerveja vai estar trabalhando. E é algo que exige, de fato, muito estudo. Então, procure cursos de acordo com o que você quer aprender mais. Ah, eu quero degustar, quero entender mais. Procura mais um curso sobre estilo. Ah, não, quero fazer cerveja. Já começa a procurar um curso para fabricação. Hoje a gente tem cursos para hobbyistas, que a gente fala, em todas essas frentes. E aí você consegue entender melhor onde você quer depois investir num curso profissionalizante, sabe? Entendi. Bom, Júlia, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Bom, o Coletiva termina aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.